Opa, tá começando mais um episódio do Arred Videocast. Hoje a gente vai falar sobre um detalhe aí que tem empresa que não presta muita atenção, acaba ignorando, mas muda tudo no jogo ali da gestão de frotas. A gente vai falar sobre quem que tá dirigindo o carro da empresa agora, identificação de condutor. Você sabe, Leandro, quem tá dirigindo o carro lá na empresa agora, online? Yonta. Vamos lá. Se tiver GoFleet. Isso, se tiver GoFleet, vou ter. Vai saber, Vou saber. né? Mas, Yonta, isso dá muito pano para manga. Essa Eu questão sei do que dá, motorista. cara. Cara, e para esse papo, convidamos o Vitor Bergamo, coordenador de engenharia da GoFleet. Ele vai explicar, Yonta, pra gente como saber exatamente quem está ao volante. E é essencial para a gestão de frota saber disso para ter uma eficiência, segurança. E então o Vitor vai dar uma aula para a gente aqui, tipos de identificação, como é que está o mercado. Então, Vitor, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Pô, Leandrão, obrigado. É um prazer estar aqui. Yonta, obrigado pelo pessoal do marketing aí também pelo convite. E vamos lá, né? Vamos falar um pouco aí da identificação dos condutores, que nem você falou, essencial para a gente conseguir ter uma boa gestão de frotas, né? Legal. Vitão, conta pra gente como é que tu caiu nessa área de tecnologia, na gestão de frotas. O que veio parar aqui? Como é que tu veio parar aqui no nosso time? Pô, legal. Começando a gente traz para frente, né? Eu recebi a missão do time de engenharia da GoFleet faz mais ou menos um ano, né? A minha carreira sempre foi voltada para inovação, tecnologia, para a parte de produtos desde o começo. E eu sempre trabalhei com a parte de telemetria automotiva, né? Bem mais focado na parte de pesados, mas aí agora na parte de leves. Então já são 11 anos de telemetria automotiva, diferentes produtos, diferentes mercados, mas é um pouquinho de bagagem já nesse mundo, nesse tipo de tecnologia, tá? Sempre desenvolvendo inovação, sempre desenvolvendo tecnologia, mas bastante focado aí na gestão de frotas. Formado em engenharia, sempre atuou com a engenharia, Vitor? Eu sou engenheiro de computação de formação. De computação. Exatamente. Legal. E eu sou um dos únicos aí que não programa, né? O pessoal fala assim, pô, sai da faculdade, você sai programando, né? E eu já fui direto para produtos, que é uma área mais dinâmica, é uma área que eu gosto um pouco mais. Beleza, Vitor. Então vamos lá, vamos entrar no tema, né, que a gente está falando sobre identificação na gestão de frotas. Primeiro, acho que antes da gente falar das tecnologias, falar um pouquinho sobre os riscos, né, de não se identificar condutor, de não ter essa ferramenta ali, né? Tem frota que é mais tranquilo, né? Que você tem ali um carro para um veículo, um condutor para um veículo, isso acaba sendo mais fácil, né? Mas vamos falar sobre isso, queria entender no teu ponto de vista aí qual que é o risco, a dificuldade de não ter essa identificação, principalmente nessas frotas que tem mais do que um condutor por veículo. Show. Eu costumo dizer que na gestão de frota, a gestão de frota em si ela é uma escadinha, né? Você primeiro começa ali só sabendo onde o veículo está. Então, a maioria das empresa pequena, empresa que está começando na gestão de frota, eles só querem saber onde o carro está. Quero saber onde o carro está, que horas que ele se movimentou e o resto eu faço tudo por planilha, né? É errado? Não, muito pelo contrário. É uma gestão de frotas inicial. Quando você tem ali, sei lá, 10 carros, 5 carros, você consegue saber quem saiu de manhã e voltou à tarde, funciona, né? Funciona. E aí, quando você começa a escalar esse negócio, então, quando você começa a ir na escadinha da gestão de frotas, a identificação do condutor, ele é um degrau divisor de águas ali, né? Você não consegue escalar mais se você não tiver a identificação do condutor. E a identificação do condutor, ela é essencial hoje, porque, cara, você não sabe quem está usando o seu veículo, você não sabe quem abasteceu, quem usou, como que dirigiu, se teve avaria, quem foi que fez, multas, quem que tomou aquela multa. Você não consegue fazer uma campanha de conscientização, você não consegue fazer uma campanha de treinamento para o condutor. E eu costumo dizer assim, se o condutor, né, ele tem essa noção de que ele não está sendo observado, de que ele não está sendo, né, que você não sabe quem está dirigindo aquele veículo, abre margem para ele dirigir de qualquer jeito, né? Abre margem para que o condutor ele cometa infrações, ele dirija sem pensar no bem da empresa, né? Então, esse é o principal risco que a gente tem ao não identificar um condutor. Quando a gente está falando de frotas corporativas,
né? E os benefícios estão aí juntos. Você consegue... eu gosto sempre de dizer da conscientização, né? Não é simplesmente você ir lá e demitir o condutor porque ele cometeu alguma infração, sendo que você nunca fez um treinamento, você nunca falou como é a forma correta de dirigir. Né? Você não tem uma política de frota bem estabelecida e tudo mais. Então, assim, a identificação do condutor, né? O processo de identificar um condutor, ele não é só você colocar uma tecnologia, né? Tem muito mais por trás. E legal, Vitor, o que você comentou, porque assim, qual que é o papel do gestor? Evoluir o time. E a frota é da mesma. Como que eu vou dar um feedback para o cara? Eu não sei como é que está o comportamento dele. Então, eu não sei como fazer para ele desenvolver melhor a condução dele, a segurança, a economia. Então, você faz uma gestão quase que às cegas do motorista. Você pode ter gestão do veículo, saber ali que o cara pegou, que nem você falou na planilha, anota lá quantos quilômetros foi. Cara, mas será que eu estou realmente vendo como que ele está conduzindo? Uhum. Então, eu não consigo fazer esse motorista evoluir. Eu não consigo saber se ele está bom, se está mal, realmente aquilo que você comentou. Se está ruim, se não está. Então, é difícil esse controle também, né? Então, eu tenho só uma visão genérica, acho que seria essa palavra. E a gente fala também muito dos nossos eventos, a gente fala muito de propósito, de segurança, né, disso, e eu acho que é o que separa a gestão de frotas da gestão de vidas, né? Exatamente. Então, você não está ali sabendo quem está dirigindo, acompanhando de perto, você está gerindo o carro. Você vai estar gerindo o odômetro ali, manutenção, e se roubar, vou recuperar o carro. A partir desse nível que o Vitor está citando, a gente já fala da gestão de pessoas, de vidas, né, de comportamento. Então, acho que é fundamental, realmente, a questão da identificação de condutor. E a gente vai entrar agora na parte prática aí, para entender como é que faz isso aí, Leandro? É isso aí. A gente vai entender um pouco mais. Vitor, quais são os principais tipos de identificação que nós temos hoje no mercado? Tá? Cartão, reconhecimento facial, app. E como que eu posso saber qual deles eu vou escolher para minha operação? Legal, Leandro. Eu gosto sempre de começar do mercado, como eu vim bastante do mercado de pesados, né? Vamos começar de lá e aí depois a gente chega até as motos, bicicletas, os bens mais móveis, né? Mais fáceis ali de se movimentar. Quando a gente fala do mercado de pesados, a gente está falando de uma única forma que é o teclado de macro. Muitos gestores, condutores no mercado de pesados, a gente já tem uma gestão de frota um pouco melhor estabelecida. O teclado de macro, às vezes ele é grande, às vezes ele é pequenininho, né? Mas de toda forma, em toda a utilização, toda vez que o condutor vai pegar aquele caminhão para se movimentar com ele, ele precisa fazer essa identificação. O teclado de macro, para quem não conhece, ele estiver assistindo, é um teclado, mesmo, físico que vai dentro do caminhão. Ele é conectado. Às vezes tem um teclado igual a gente tem teclado de computador, né? Com letras ali. Às vezes é só uns botõezinhos que você tem para fazer combinações. E é legal, eu comecei justamente por isso, porque a gente também está vendo esse tipo de identificação na frota leve, né? Nos carros a gente também tem alguns veículos que têm esse tipo de identificação, que ela é uma identificação derivada do pesados, né? E aí quando a gente fala de frota leve, a gente já começa a abrir um leque um pouco maior. Então, começando aí da videotelemetria, a gente tem a identificação por reconhecimento facial. Então, o condutor, eu como condutor, Vitor, entrei no veículo, a própria câmera vai identificar que é o Vitor que está dirigindo e de forma automática, né? Eu não preciso fazer nenhuma ação. E tudo aquilo que eu fizer durante o uso daquele veículo vai ficar registrado para mim, né? A gente tem, esse é um formato mais novo, tá? Um formato já mais recente, junto com a inovação que a GoFleet vem trazendo, que também é a identificação por inteligência artificial, tá? As duas usam tecnologias de inovação de inteligência artificial, tanto a câmera quanto a de inteligência artificial, que é através de um aplicativo. Então, para quem aí, né, tá assistindo a gente, nunca ouviu falar de identificação por inteligência artificial, é um aplicativo que está no celular do condutor. Cada condutor tem o seu acesso, cada condutor tem o seu aplicativo, e o aplicativo ele vai fazer através da inteligência artificial, vamos fazer um comparativo entre o que o cara está utilizando ali com o veículo com o que o aplicativo está se movimentando, né, andando. São 18 parâmetros que a GoFleet utiliza para dizer que o Paulo Ionta está dentro daquele veículo naquele horário e atribuir isso para ele. São duas. Por que eu trouxe essas duas tecnologias juntas, tá, gente? Porque elas são duas tecnologias que o condutor não precisa realizar nenhuma ação.
Tá? Só tá com o celular no bolso. Só tá com o celular no bolso ou, no caso da câmera, ele só entra dentro do veículo e dá partida. É muito fácil, né? Fácil. Isso aí, Vitor, traz um ponto, né, que a gente estava falando, que acho que estava dentro da pergunta aí também, e queria reforçar, sobre justamente esse entendimento da operação, né? Para o cara escolher a melhor tecnologia, né? Porque o gestor que está assistindo aí, ele sabe. Às vezes tem condutor que, poxa, sabe mexer super bem no celular. Tem condutor que não vai saber operar ali no dia a dia, né? Isso aí tem que ser levado em conta, né, Vitor? Tem que ser levado em conta. E o legal, né, é que o mercado hoje ele disponibiliza diversos tipos de tecnologias de identificação para facilitar esse caso. O cara que tem uma frota que, às vezes, o condutor ele não vai saber mexer no celular, são pessoas mais idosas, são pessoas, às vezes, que não têm, né, essa capacidade de estar ali mexendo. E aí a gente vai, por exemplo, para o cartão RFID, né? Para o cartão ali, que ele é um cartão como se fosse um cartão de banco, para quem não conhece, né? Um cartão de banco igual a gente tem, em que você aproxima esse cartão de um leitor, faz a sua identificação e consegue utilizar o carro. E a gente tem também aí na versão o iButton, né, que a gente conhece, é o mais famoso, né, é um leitorzinho pequeno. Que parece você aquela tag que a gente usa no condomínio ali para encostar? Exatamente, é uma tag, é uma moedinha, a gente fala de moedinha, né, uma moedinha bem pequena, cabe na palma da mão, que você aproxima também, o princípio é o mesmo. Tá? É você aproximar ali perto de um leitor e realizar a sua identificação. Tá? E aí que é legal, né? Falando agora de motos, veículos mais leves, né? Veículos aí que são mais fáceis de se movimentar. A gente tem também, a GoFleet lançou recentemente, isso é um lançamento praticamente desse ano, do final do ano passado ali, a identificação através do Bluetooth do celular. Né? Eu falei da identificação pelo aplicativo, pela IA, mas a gente tem também a identificação por Bluetooth. Tá? E aí, na identificação por Bluetooth, a gente tem a possibilidade de você até desbloquear o carro se identificando. Né? Então, o carro fica bloqueado, eu vou lá, eu não consigo utilizar esse veículo, né, até que eu me identifique. Isso possibilita para você, tá em casa aí, gestor, controlar, meu condutor ele não quer se identificar de jeito nenhum. Né? Ele não quer, ele joga o cartão fora, ele perde o cartão, o crachá da empresa ele esquece em casa, a tagzinha que ele se identifica, ele joga fora, ele chuta, ele destrói, que tem inúmeros casos, né? A gente sabe de inúmeros casos aí de mau uso, de formas de burlar as coisas na própria câmera. Eu coloco um pano, eu viro a câmera. Cara, o condutor faz de tudo para não se identificar, né? Então, dessa forma, você garante que você só usa o veículo se você se identificar. E é super simples. O aplicativo no celular, cara, não dá 10 segundos para você realizar a identificação. É muito simples, é muito fácil e o custo também compensa bastante, viu, Yonta? Depois, se você quiser saber mais, procura o pessoal da GoFleet. O time comercial tá à disposição aí, Leandro. É isso aí. Vitor, então é só o cara tá com o Bluetooth ativo no celular e entrou no carro. Isso aí. Somente. Ele vai precisar, né, nesse caso do Bluetooth, ele vai precisar pegar o celular e encontrar a placa do veículo que ele vai dirigir, selecionar aquela placa e falar, opa, vou andar nesse veículo aqui, né? Mas esse processo, como eu falei, ele dura em torno de 10 segundos, é muito simples, rápido. Muito rápido, tá? O aplicativo em si, ele não consome bateria, né? Ele consome muito pouco, ele não consome internet, é possível de fazer isso de forma offline, ou seja, estou num lugar, eu sou do mercado agro, né? Estou numa fazenda, não tem internet lá, o que eu faço, Leandro? Cara, você vai se desbloquear o carro ali, se identificar da mesma forma, usa normal, e a hora que tiver lá a comunicação, o veículo volta a transmitir isso, e você fica ali tranquilo, né, sem essa impossibilidade. Então, cara, são tecnologias aí novas, né, a GoFleet está trazendo tecnologias novas. A gente tem também as tecnologias antigas, né, que a gente não... É antiga, mas... Antigamente, eu não sei se tem ainda, Vitor, até fora do roteiro, mas tinha até biometria, né? O pessoal usava biometria, mas acho que é caro, né? É uma ferramenta mais cara e não sei. Nos pesados você também tinha biometria, né? Além do teclado, você tinha biometria para conseguir validar, né? Você tinha lá, digitava, é o Vitor que vai dirigir, você tem um login e uma senha. Então, o Vitor, senha 1, 2, 3, 4. Aí ele falava, opa, eu tenho a biometria desse cara, passa o dedo aí que eu quero ver se é você mesmo. Justamente para entender se, né... o cara não tá burlando, né? Ele não tá fazendo alguma coisa que é ilegal. Mas fazendo um comparativo lá em casa, lá no condomínio. A gente tem também essa parte de inteligência artificial nos condomínios, né? Ali e tal.
Tem o tag, que é o button, o iButton aí, que você vai lá e coloca. Eu tenho a digital. Eu não gosto da digital, cara. Eu acho que fico lá, coloco o dedo e não lê. O facial é mais interessante, é o que funciona melhor lá pra mim. Ele vai, tal, foto ali, já na hora ele já pega assim e já libera o portão, né? Então, é quase mesma linha, né, Vitor? Assim, acaba sendo isso, só que eu achei legal, e é uma questão que a gente evoluiu, e essa questão do desbloqueio, só insistindo nesse assunto, porque a gente falou do condutor, não é fácil trabalhar a cultura, trabalhar essa parte, tudo que geralmente depende do condutor não é fácil. Então eu entendo aquele gestor, né, que tem que ir para a questão do desbloqueio, para ter o carro bloqueado para só liberar quando utilizar ali a ferramenta. E vai muito da cultura da empresa. Cultura, então, exato. E é difícil você, uma empresa que está começando nessa cultura, fazer com que todo mundo utilize da melhor forma. Então é um trabalho que dá trabalho. Sim. Né? Então o gestor ele tem que estar em cima, tem que estar acompanhando, porque a gente sabe que o pessoal tem esse pé atrás. Tudo que você vai mudar, isso tanto no pesado quanto no leve, qualquer coisa nova que você vai colocar para eles, sempre tem o problema de dizer, cara, isso não vai dar certo, isso é ruim, isso é... Então, é complicado. Então, vai do gestor mesmo ter essa postura, dizer, cara, aqui em casa é assim que funciona. Esse é um ponto daí excelente, Leandro, porque, cara, a gente tem... Eu gosto de falar que tecnologia nenhuma resolve todos os problemas. A tecnologia é uma aliada, tá? Ela não vai resolver um problema que você tem, por exemplo, do cara não querer se identificar. Se ele não quer se identificar utilizando um cartão, né, RFID, ele também não vai querer se identificar utilizando a câmera que é automática, utilizando o Bluetooth. Ele vai tentar burlar de todas as formas, né? Isso é cultural. Então, tecnologia nenhuma vai resolver esse problema cultural. Você precisa ter uma política de frota muito forte, você precisa ter uma campanha de conscientização, um treinamento para esses condutores, porque os condutores eles, né, têm aquele achismo de eu estou sendo vigiado, eu estou sendo monitorado e eu não vou me identificar porque é para o meu mal, né? Eles entendem isso como uma coisa negativa, sendo que é muito pelo contrário. Estou fazendo isso porque eu preciso prezar, eu como gestor, eu preciso prezar pelo meu bem, pelo meu ativo, que é o veículo, né? Eu preciso prezar, isso vai trazer benefícios para a empresa que tem o ativo, vai trazer um consumo de combustível mais baixo, você vai fazer manutenções mais baratas porque o veículo não está tão destruído, você tem a valorização do veículo no final do contrato, seja ele uma revenda ou para uma devolução para uma locadora, né? Você tem menos multas, você tem menos infrações, você tem uma direção mais segura que contribui com o trânsito, com vidas. Então, assim, os benefícios são inúmeros para a empresa, mas o condutor não tem essa visão. E eles nunca vão ter, a não ser que você conscientize, que você faça todo o treinamento e etc. Tá? Mas esse é um papel do gestor, da empresa. É uma atribuição deles. Né? Eles têm que fazer isso. É aquilo que você comentou, a tecnologia por si, cara, tu botar lá, eu tenho uma tecnologia aqui na minha empresa. Cara, mas como é que você utiliza? Eu tenho rastreador nos carros, eu tenho telemetria nos carros, tá? Mas o que falta para você assim para ter um resultado legal? Cara, eu não acompanho. Cara, então tem que ter essa proximidade para poder ter o resultado também, né? Vitor, e agora interessante, né? Os tipos de identificações. Agora me fala uma coisa. Como é que é o funcionamento em moto? Tá, legal. A gente está falando bastante, né? Pesados, leves, e a gente também teve um enfoque muito grande, desde o ano passado até esse, na identificação para as motos. A identificação para moto sempre foi um problema, você não tem como colocar ali um leitor RFID na moto, né? Ele vai ficar exposto, às vezes a pessoa vai tomar chuva, vai ter intempéries de tempo. Então a gente desenvolveu a identificação por Bluetooth, muito pensado também na moto, né? O próprio equipamento que vai dentro da moto, ele já é um equipamento feito para isso, de baixo consumo, que ele pode aí tomar água, poeira, né? Ele pode aí ficar ali ao tempo, e ele tem essa funcionalidade de identificação via Bluetooth. Então você consegue tanto só se identificar via Bluetooth, como desbloquear a moto via Bluetooth. E isso, cara, é muito legal, porque hoje em moto não é uma coisa que a gente vê no mercado, né? A gente vê no mercado, às vezes, o
cara ali com QR Code, que o cara escaneia, às vezes usando um aplicativo de ordem de serviço, né? Que muitas empresas têm um aplicativo para conseguir se identificar, que também não é o objetivo dos caras de ordem de serviço fazer uma identificação do condutor durante um uso. Então, assim, né, acaba ficando ali aquele emaranhado de coisas que não é o objetivo de uma empresa de ordem de serviço, às vezes de uma empresa de telecom, uma empresa, né, que presta serviço. Com essa tecnologia que a gente desenvolveu, a gente agregou no portfólio da GoFleet, né, dentro das identificações que a gente tem hoje, vamos listar aqui, tá? A gente tem a identificação via reconhecimento facial, aquela que eu comecei falando sobre ela. A câmera, né? Que câmera. usa. Tá. Ela é exclusiva da câmera, né? Então você precisa ter uma câmera para fazer essa identificação via reconhecimento facial. A gente tem a inteligência artificial, que ela utiliza um aplicativo próprio da GoFleet, funciona em todos os equipamentos da GoFleet, todos. Tá? Então você consegue colocar isso aí para, né, desde o meu mais barato, às vezes o problema do gestor é custo, né? Eu consigo diminuir o custo no equipamento, nas funcionalidades do equipamento para agregar a identificação do condutor e aí ele subindo na escadinha que eu comentei. A gente tem via cartão RFID, né, que é o mais popular e comum. A gente tem a tecnologia via Bluetooth, tá? Que é o que eu acabei de comentar. Então via Bluetooth você consegue tanto só se identificar quanto desbloquear um veículo, seja um carro ou uma moto. E a gente tem uma identificação no nosso software que ela é maravilhosa, né? Que ela não tem custo. Aí, gestor que está querendo uma solução de graça, né? De identificação do condutor, mas ela serve só para aqueles casos de veículo em que só o Leandro possui esse veículo e dirige com esse veículo. Então a gente consegue atribuir você para esse veículo, fazer um vínculo ali, em que daí todas as utilizações, todas as vezes que alguém utilizar esse carro vai ficar registrado no seu nome, tá? E a gente tem coisa nova vindo por aí no mercado, na área de tecnologia e inovação da GoFleet, que, né, é a parte de desbloqueio por cartão RFID. A gente ainda está trabalhando, mas vamos estar lançando isso em breve, eu espero, estou trabalhando para isso. E a gente tem também, né, o iBottom, que vai ser uma tecnologia. A gente avançou no tempo, né? A gente trouxe inovação, trouxe tecnologia, e agora a gente olhou e falou assim, tá, agora que a gente deu 2, 3 passos para frente, vamos também trazer uma tecnologia um pouco mais de longa data para ajudar aquele gestor que, às vezes, para o gestor isso faz sentido, é o que se encaixa na operação dele. Foi o que o Yonta falou, né? Para cada operação, a gente tem que entender que existe uma forma de identificação que é a que melhor se adequa, a que melhor se encaixa, né? A gente não tem o costume de forçar a goela abaixo uma identificação só porque a gente desenvolveu, só porque ela é nova, só porque a gente quer ganhar em cima. A gente quer entender junto com o nosso cliente, junto com o gestor de frota, o que melhor se adequa para você, né? O que vai fazer sentido e te ajudar a gerir tua frota, né? E exatamente o que você falou, você tocou num ponto bem legal. A gente não quer só vender, né? A gente quer te dar toda uma assessoria, mostrar para você o que é importante. Então não é porque a gente vai colocar uma videotelemetria ou uma telemetria inferior só para empurrar para você ter. Não, a gente entende, a gente faz uma venda consultiva para que possamos entender como que funciona a tua operação e o que faz sentido para você. Então isso é uma das nossas políticas, suprir a necessidade do cliente, entender o que ele está precisando, fazer uma venda consultiva. Não estou vendendo produto. Eu não tenho produto na prateleira que eu digo assim, Yonta, cara, é esse aqui porque é o mais caro e tu precisa botar no teu carro. Não é isso. Eu preciso entender do Yonta, como é que tu utiliza o veículo, aonde você utiliza, para que você utiliza. Pô, Yonta, eu tenho esse produto aqui. Pô, Leandro, esse produto não está encaixando no meu budget. Mas, Yonta, aqui, ó, esse outro aqui te atende? E a gente vai montando aí conforme a tua necessidade, né, Yonta? E a gente tem se surpreendido, assim, Leandro, Vitor, vocês estão assistindo com as novas tecnologias, né? Que nem você falou, Vitor, a GoFleet é disruptiva, né? Tá à frente do mercado. Então você fala, pô, não vai dar para usar celular aqui na operação para identificar o condutor, né? Usar não é dirigindo, tá, pessoal? É para utilizar o celular para liberar o veículo ali. Mas a gente tem se surpreendido, assim. Inclusive, a maior parte das nossas vendas atualmente de identificação de condutor é com Bluetooth, né? Que é uma tecnologia relativamente nova. Então, tanto para motos quanto carros e caminhões, a gente já tem comercializado bastante identificação por Bluetooth.
por essa facilidade. Chega num ponto ali que o condutor até prefere a utilização do celular, porque muitas vezes na operação ele já faz um monte de outras funções da empresa no celular. A ordem de serviço, check-in, check-out da operação. Então ele já está se tornando uma realidade para nós no dia a dia. E é uma coisa que ele nunca vai esquecer. Dificilmente ele vai esquecer. Não esquece. Um cartão, um bottom, enfim, sai na corrida de casa. Ficou na outra calça e, cara... Crachá perde... Acontece comigo. O crachá da empresa, às vezes eu chego e vou passar na portaria. Cara, não tá na mochila. Essa é uma dor dos gestores. Você tem que ficar fazendo gestão de cartão, cara. Fica comprando cartãozinho novo lá, Vitor, para mandar para a unidade lá no outro estado. Aí até chegar, o condutor tá usando o carro sem identificação e tal. Custo. Com o celular isso é muito mais rápido ali. É muito difícil ele sair sem o celular, né? É isso aí. Pessoal, vocês que estão gostando do que a gente está conversando aqui, dessas tecnologias que o Vitor trouxe para a gente de identificação, tudo que a GoFleet faz, tem um linkzinho aqui embaixo, agenda com nossos consultores aqui e tem um bate-papo bem legal. Eu tenho certeza que o time vai trazer de forma clara para vocês como que vai suprir aí a dor, a necessidade de vocês. Legal. Isso aí. Aciona o nosso time aí, conheça os tipos de identificação. Ô, Vitor, beleza. Falamos aí dos tipos de identificação, né? A parte tecnológica e vamos entender também um pouquinho do depois ali que o condutor está identificado, né? O que dá para fazer com essa informação? Que tipo de leitura, por exemplo, o GoFleet, o software, faz com essas informações? E como que isso pode ajudar na cultura de segurança, né? Então, beleza, o cara foi lá e identificou. A partir dali, o que o gestor vai ter de possibilidade? Muito bom. O que eu gosto de dizer, indo naquela diretriz de você fazer uma gestão, não é só brigar com o cara, você também precisa treiná-lo e dar todo esse suporte. O que algumas empresas vêm fazendo, né? Eu faço o quê? Eu classifico meus condutores, né? Eu vou criar um ranking aqui dos meus melhores condutores e dos condutores que eu preciso mais treinar. Tá? A gente vê hoje no mercado algumas empresas que elas fazem o quê? Os 5 primeiros vão ganhar prêmio. Né? Pô, você que teve... Como que eu classifico isso? O cara teve menos multas, ele teve menos infrações, o veículo dele está fazendo a melhor média dentro daquele da categoria, ele não comete erros na direção, não tomou multa, né? Não avariou o carro. Então, assim, cara, condutor exemplar, faço o quê? Eu bonifico esse cara. Ponto número 1. Como é que você faz isso dentro do GoFleet? O GoFleet vai trazer todas essas informações. Uma vez que você identificou o cara, então, identifiquei o Leandro dirigindo. O Leandro, cara, faz curva de uma forma adequada. Ele não tem excessos de velocidade nem da via, né? Que a gente tem um módulo de excesso de velocidade daquela via, ou seja, não adianta eu colocar lá 110 km por hora de excesso de velocidade e você passar na frente de uma escola 90. Né? Pô, na frente da escola é 30, mas você passou a 90, está abaixo da regra que eu coloquei. Isso é bom? Não, isso é ruim. Então você tem a infração ali da velocidade da via, você tem o excesso de velocidade, você tem a forma de conduzir, se ele acelera de uma forma muito brusca, freia, ou faz curvas de forma inadequada. Então, tudo isso, né, se você obedece às diretrizes da política de frota da empresa, e aí as regras são o próprio gestor que estipula, então tudo isso vai te trazer, a GoFleet vai trazer todos esses dados. O que você vai fazer com esses dados? A pergunta é, gestor, o que você vai fazer com esses dados? Né? Você só vai receber esses dados, igual o Leandro falou. Eu só recebo esses dados, eu nem vejo. Né? Não. A identificação do condutor, como eu falei lá no começo, ela é uma escadinha. Ela te libera outros degraus. Então, Leandrão, aproveitando que você falou sobre esse tema, quero convidar aí a galera, primeiro, né, a marcar esse horário aí, através do link que a gente vai deixar aqui de agenda na descrição do episódio. Pessoal, curtir também o vídeo, né, dar o like aí para ajudar a impulsionar esse vídeo chegar para mais gestores de frota ainda. E se inscrever no canal para receber, porque tem bastante conteúdo da GoFleet. Muita né? Não coisa é só boa. isso aqui, tem muita coisa ali, muito conteúdo bacana para ajudar a galera. E para você também se inscrever no canal, quando a gente lança os episódios, chega para você a notificação avisando que tem episódio novo aí para você compartilhar, assistir com a turma, enfim, se reunir aí dentro da empresa. Bom, vamos voltar com o Vitor aqui. Vitor, de novo eu queria voltar na parte do comportamento, a recepção dos motoristas aí para as identificações, né? Tem alguns casos que a gente pega no dia a dia que são até engraçados. Assim. A gente pode até citar alguns desses, mas eu queria trazer essas questões assim de resistência mesmo, sabe, Vitor? Dificuldades que a gente tem, né? E como que a gente pode trabalhar para superar isso.
Um dia eu tava com um gestor de frota que ele tinha o RFID, esse cartão aí, e o RFID os caras já deixavam ele colado direto lá. Não precisava, só... Liga a ignição, o RFID já tava se identificando automaticamente. Então virou assim... vamos falar um pouquinho dessa dificuldade, Vitor, do que a gente vê com as identificações dos motoristas, talvez até tecnicamente trazer essas dificuldades, objeções e alternativas que a gente consegue, de repente, superar essas dificuldades no dia a dia. Tá, esse é um assunto, cara, totalmente em pauta, né? Toda vez que a gente vai conversar com um cliente que a gente está apresentando alguma tecnologia nova de identificação do condutor, ou até mesmo quando a gente está nos nossos eventos, né? A gente encontra um ou outro gestor que fala, cara, eu não consigo, meus condutores não querem, existe uma força aqui muito grande, às vezes até o sindicato, né? O sindicato não quer deixar implementar algo nesse sentido. Então, a resistência, ela é uma coisa real, ela existe de fato e é verídica, tá? E aí eu sempre gosto de pensar o seguinte, né? Por que a resistência ela existe por parte dos condutores? Porque eles não estão vendo o valor que aquilo está sendo gerado para eles próprios, tá? Eu sempre gosto de falar assim, aí agora você, gestor, manda esse trecho lá para o seu condutor, tá? O fato de você dirigir melhor, de você dirigir com mais calma, com mais paciência, de uma forma mais tranquila e saudável, faz você voltar para tua família em segurança. Não é que a empresa está querendo que você dirija certinho aí porque eu estou conservando meu bem. Isso tem também, mas isso faz você, condutor, voltar para a tua família à noite, tranquilo, sem acidente, sem ter sofrido nada e tá pronto para trabalhar no outro dia. Então pensa muito bem por que você não quer se identificar. Pô, é alguma coisa que está acontecendo, não, a tecnologia não está facilitando. Né? A gente tem casos de fato às vezes a tecnologia não está adequada. Às vezes o seu Zé, de 83 anos, que dirige um trator, a gente tem um caso desse, tá, gente? É de um cliente aí que tem um senhor, ele dirige um trator, ele não sabe mexer no celular, ele não tem a destreza de mexer no celular, então teria que ser uma tecnologia mais física, tá? E como que a gente vai superando esses obstáculos? Superar esses obstáculos é entender o que ponto que isso está causando um problema, né? Que ponto que a tecnologia está ajudando, que ponto que ela está atrapalhando. Né? A tecnologia, de novo, tem que ser um apoio. Ela não pode ser uma obrigação. Não pode ser ali alguma coisa que vai prejudicar o andamento da operação. Ela tem que somar. Então a gente pega o caso aí do cartão RFID. Né? O cara fez o quê? Ele foi lá, ele colou o cartão no painel e toda vez que ele ligava o carro estava identificado de forma automática. Qual que é o prejuízo que o condutor tem para ele? Às vezes o cara não entende que todo mundo que usar o veículo, se tomar uma multa, vai no nome dele. Tá na conta dele. Tá na conta dele. O cara bateu o carro, quem que estava identificado nesse dia? Era você. Mas não fui eu. Meu amigo, é o teu cartão que tá lá. É você que passou. Aí entra, você citou a parte legal do processo, que é a política de premiação pro cara que é bom. Mas é fundamental a política de consequências para esse tipo de situação, né, Vitor? Que é quando o cara não está cumprindo com a regra do jogo. Como qualquer empresa, né, cara? Se a gente sair ali da política da empresa, você tem advertência, tem uma série de ações que acontecem, né? Sim. A gente vê bastante pessoal tendo dificuldade no uso do celular. Né? Aí com outras tecnologias, o cartão é aquilo que a gente falou, ele vai perder, ele vai jogar fora, ele vai esquecer, ele vai destruir de alguma forma. Uma dúvida, Vitor, do cartão aí. O pessoal às vezes pergunta isso daí, é interessante. O cartão é por frequência, né? Ele tem uma frequência que ele tem que casar ali com a frequência do sensor para poder identificar. E esse cartão tem um código que está no nome do Leandro. O cara bota um cartão do banco lá que tem frequência. O que acontece, por exemplo? Isso. Hoje, né, são duas frequências, tá? A frequência do cartão é a linguagem que ele consegue conversar. Então, pensa assim, a gente conversa em português e o Leandro fala em inglês. O Leandro aqui nessa roda, ele não entende o que a gente está falando e a gente não entende o que o Leandro está falando, né? Então, é simples assim. Hoje existem leitores no mercado que já conseguem falar as duas línguas, as duas frequências que são mais comuns. Nós da GoFleet já temos essa tecnologia ali, então você, gestor de frota, você não se preocupa com a frequência. Eu tenho o leitor e eu opero aí em qualquer frequência com o meu cartão, com o meu próprio crachá ou com o cartão da GoFleet, que é adquirido junto. Né? E aí cada cartão tem a sua numeração, certo? Você tem um número próprio.
Se você emprestar teu cartão pro Leandro, agora é o seu número próprio que o Leandro tá usando. Se né? chegar Então, a multa, vai pro Leandro. Então, É pra tua CNH lá essa multa. É isso aí. é isso aí. Cada cartão E tem eu corro o risco de perder minha carteira. Né? Cada cartão tem a sua própria numeração. O leitor, ele obtém essa numeração do cartão e ele transmite essa numeração para o GoFleet, para o nosso software. O nosso software, ele analisa, cara, esse cartão é de quem? Né? De quem que é esse cartão que passou? E aí eu falo para você, ó, esse cartão é do Leandro. O Leandro está utilizando no veículo ABC 1234 no trajeto do ponto A ao ponto B. Tudo que acontecer nesse trajeto está na conta do Leandro, né? A parte da identificação com o crachá é um negócio bem comum, né? Nas operações nós temos muitos clientes que têm essa necessidade, né? Porque ele tá ali às vezes com um crachá para o carro, outro para a catraca, e aí ele tem locais de acesso e tal. É difícil fazer essa compatibilização? Hoje para GoFleet é tranquilo, Vitor, dá para fazer. Existe hoje como você falou, uma compatibilização que precisa ser feita. Eu não vou entrar tanto em detalhes técnicos, que também acho que não é a intenção do nosso papo, mas em suma, maioria e resumo da coisa, o gestor gestor e empresa, eles precisam ter as informações referentes a esse crachá. Né? A gente já tem clientes que, cara, tranquilo, passam isso para a gente importa dentro do GoFleet, muito tranquilo, o processo de importar é muito sossegado, e a gente tem empresas que eles não têm essa informação do crachá. Então, é basicamente o seguinte, você está passando um crachá lá da empresa, eu, Vitor, passei meu crachá da empresa, e a empresa não sabe de quem que é aquele crachá. Ela não sabe, ela não tem noção de que aquele crachá é do Vitor. Então, por mais que a gente importe, o processo de importar é tranquilo, eu preciso saber de quem que é aquele crachá. Né? Eu preciso que a empresa me forneça essa informação. Tá? Com essas informações em mãos, se a empresa tiver tudo isso, cara, nota 10, a gente importa tranquilo, bem facinho, tá? E esse processo não tem custo para a GoFleet. Esse processo Muito de bom. Importar do seu crachá não tem custo para a GoFleet. É o famoso informação é poder, hein? Exatamente. Então, fica a dica aí, gestor de frota. Você que é gestor de frota, tem que ter esse conhecimento um pouco mais amplo de todas as informações. Tudo que acontece, do financeiro, dados da operação, isso é importante. Às vezes você não vai gerir, mas é importante você ter ciência daquele dado para você conseguir, na hora certa, tomar uma decisão. Aliás, comentando sobre esse tema aí, falando para você que está assistindo, o nosso time da GoFleet ajuda os clientes e vamos ajudar vocês a implementar esse tipo de controle de uma forma que seja fluida, né? Que não trave a sua operação, porque a gente sabe que a gente não quer prejudicar vocês, pelo contrário, né? GoFleet a gente faz para ajudar vocês no dia a dia. Então, o nosso interesse é justamente esse, né? De fazer uma tecnologia que ajude vocês no dia a dia. De novo, reforçando, quer conhecer mais sobre as nossas identificações, entre em contato com a gente aqui. Acesse o link, marca um horário, que a gente vai detalhar todas as identificações de condutor para vocês realizarem uma gestão de frota eficiente, tá? É isso aí. Voltando aqui, Vitor, você já deve ter muitos exemplos bacanas, já deu muitos exemplos bacanas de identificação, né? Cita alguma operação aí que mudou com essa identificação, que tu lembra, se é um caso, poxa, começaram a fazer essa identificação, reduziu isso, aumentou aquilo. Tem um case legal para trazer para a gente? Pô, tem vários cases aí muito legais. Eu vou começar assim dos que eu tenho mais apreço, tá? Que para mim me marcam mais. A gente, recentemente, no final do ano passado, a gente estava em contato com uma mineradora. E a gente sabe que a operação de mineração ela é muito complexa, não é numa rua normal, né? Ela é sempre em lugares extremamente afastados, difícil, é tudo muito difícil, os veículos são diferentes. E quando eles procuraram a gente, a necessidade deles era o quê? Cara, eu trabalho do lado de uma mina, os equipamentos, os veículos que vão para dentro da mina, eu não preciso controlar eles porque eles têm já um rigor muito maior por lei, né? Mas o que trabalha em volta da mina, eu preciso de controle. São veículos ali leves, né? Que muitas das vezes eles estão fazendo percursos de trazer alguma coisa para dentro da mina, levar alguma coisa, parte burocrática, mas a operação de dentro da mina e em volta da mina ali.
E a necessidade deles era o quê? Avarias. Eles têm muita avaria. O cara, numa mineradora, né? O caminho ali, todo mundo já deve ter visto uma mina como ela vai escavando, 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 e os caminhos são estreitos e tem pedra, e assim em diante, estrada sempre de terra. E aí, baseado nessa necessidade, eles queriam a identificação por inteligência artificial, em que ele não tivesse nenhuma ação do condutor. E o medo deles era muito simples. A operação é uma operação agressiva, não tem rua. Como é que vocês vão saber quem está dirigindo que carro, né? E aí a gente foi fazer um teste. Então, você que tem interesse aí, né? Que você tem curiosidade e interesse e muitas das vezes você não sabe se vai dar certo, a GoFleet também disponibiliza testes. Né? Pô, vamos fazer um teste com vocês, vamos liberar aqui o teste, vocês avaliam. Então, o processo burocrático deles foi muito longo, demorou mais de 6 meses burocraticamente dentro da própria mineradora para eles liberarem o teste. E o teste foi na área mais remota que eles tinham. E aí a gente já fica preocupado, né? Pô, será que isso aqui vai dar certo? Será que realmente, né? A gente confia na tecnologia e a gente também gosta de ser surpreendido. Então, nesse momento, foi até um teste bom para a gente fazer, porque a gente não tinha pegado uma operação tão agressiva dentro da GoFleet. E a gente rodou o teste lá por 30 mais 30 dias. Então, foram um pedido inicial de 30 dias e depois a gente acabou estendendo por mais 30 dias, tá? E eles ficaram, assim, abismados. Foi muito legal a conversa. Eles foram... Cada vez que a gente conversava, a gente tinha conversas semanais. Eles chamavam mais gente para ver como que funcionava. Porque eles estavam assim, é inacreditável que isso aqui funciona e funciona tão bem. E até eu ficava surpreso, né? Dentro da reunião era legal, porque eu chegava e falava assim, nossa, será que essa semana eles vão vir falar alguma coisa que deu errado? E não, eles traziam pessoas de outro departamento, pessoas, às vezes, né, uma empresa de mineração grande, então ia trazendo gestores, ia trazendo o pessoal de fora, ia colocando ali, a gente olhava e eu ficava assim, nossa, será que nessa semana a gente sempre mais copo meio vazio, né? E muito pelo contrário, era só, olha aqui o que aconteceu essa semana. Eles pegaram casos de condutores que ficava com o carro ligado, parado, dormindo dentro do veículo, não trabalhava. Eles pegavam quem que estava destruindo os veículos, então conseguiram, né, resolver o problema de avarias dos veículos e com isso, consequentemente, valorizar, um contrato de locação que eles tinham, valorizar o contrato de locação na parte de devolução dos veículos. E no final, então o projeto foi um sucesso, né? Depois dos 60 dias foi um sucesso e agora eles estão, né, entrando na parte de câmeras também para ver a identificação do condutor via câmeras. Um dos medos também deles era a questão da internet, né? Na mina não tem internet. Então como que isso vai funcionar num ambiente em que é um ambiente agressivo, sem internet, sem rua, e foi um tremendo sucesso. Esse é um caso, Leandro, né, de inteligência artificial. A gente tem também um caso bem legal, do caso do Bluetooth, né? O Bluetooth usado para identificação um cliente nosso que chama Neovia, eles fazem rodovias, né? Eles trabalham aí para algumas concessionárias, eles fazem rodovias. Quando eles procuraram a gente lá atrás, eles não tinham muita gestão. A gestão de frota deles era inicial, né? Era uma gestão bem preliminar, eles estavam com um player de mercado que não tinha tanto a ofertar. E eles foram um dos pioneiros dentro da GoFleet nesse tipo de identificação. O que foi bem legal para nós também, a gente aprendeu bastante com eles, conseguimos evoluir bastante o produto. E hoje a gente continua evoluindo, né, trazendo funcionalidades que eles vão dando feedback, mas eles saíram de uma frota que não tinha identificação para uma frota 100% identificada, ou seja, todos os veículos, todos os condutores possuem, né, capacidade de se identificar. A frota não é perfeita, não é todo mundo que se identifica o tempo inteiro. Eles precisam corrigir alguns gaps e a gente está no apoio para fazer essas correções. Tá? Mas assim, são casos bem interessantes. Esse próprio cliente que é a Neovia, a gente disponibilizou, e aí é uma coisa legal que eu não comentei aqui, né? A IA, a gente consegue utilizar ela como backup de identificação para outra tecnologia. Perfeito. E é o caso que a gente está usando lá na Neovia. Eles têm a identificação do condutor via Bluetooth, eles já usam um aplicativo. A gente habilitou, em uma conversa ali como cortesia para eles, utilizarem a inteligência artificial como backup, e quando o condutor não se identifica utilizando o Bluetooth, a IA identifica esse condutor.
Então ele está sempre identificado. E inclusive você consegue, como gestor, pegar aquelas pessoas que estão com alguma dificuldade de se identificar e fazer um treinamento para elas. Então, Muito assim, bom. é o win-win, né? É ganha-ganha, relação ganha-ganha. E olha que importância isso que o Vitor falou. Nada sai de trás do computador para o mercado. É Tudo no campo, né? é no campo, é testado, é validado. É tão legal ter isso, essa parceria com os nossos clientes, que o cara às vezes chega assim, cara, se tu precisar testar alguma coisa nova, coloca aqui na minha frota. Eu quero testar. Então isso é muito bom. Então a gente só coloca no mercado aquilo que realmente a gente tem comprovação que vai dar resultado. Nada é, pô, o Vitor tá lá atrás do computador dele, teve uma ideia e agora vamos vender. Não é assim. Não. Validado, né, Yonta? A GoFleet é parceira, né? Parceira do cliente, a gente escuta você, gestor de frota, para desenvolver as melhores soluções. Bom, pessoal, chegamos aí no final do nosso Mas bate-papo. já? Acabou, cara. O tempo passa rápido quando o assunto é bom. Eu queria agradecer o Vitor pela presença, né? Por mostrar que a solução de identificação de condutor pode ser simples, né? E trazer um resultado gigantesco. Vitor, obrigado pela tua presença. Se quiser trazer uma última consideração aí, seria importante. Pô, eu que agradeço. Obrigado aí pelo papo. Fica aí o alerta para você, gestor, né? Qualquer dúvida, dificuldade e qualquer problema que você venha ter, que ajuda para montar, né, essa identificação, esse diagnóstico, cara, chama a gente vai, a gente conversa com o maior prazer, sem compromisso. É lógico que a gente quer né, que a empresa cresça, a gente quer tudo isso, mas a gente também tem a missão muito forte dentro da GoFleet de preservar vidas, seja ela da forma como for, e a identificação é uma forma de você descobrir quem está ali para você ajudar essa pessoa, né? Eu nunca penso em demitir essa pessoa, em punir essa pessoa de uma forma muito agressiva. Eu penso sempre em, Ajudar, em recuperar. Então, você, gestor, tem esse pensamento em mente. Às vezes, pô, o cara tá lá, ele tá dirigindo a 150 por hora e você não quer que isso aconteça. Vai lá, chama ele, conversa, explica, faz uma política de frota. A identificação não é o único caminho, ela é uma ferramenta para que a gente alcance, né, uma gestão de frota muito legal dentro de outras ferramentas que a gente tem que utilizar em conjunto. Então, o recado para você, gestor, conte com a gente. O GoFleet está aqui disponível para ajudar vocês. E se precisar de qualquer coisa, fico aí à disposição. Obrigado pelo papo. Obrigado, Vitor, Vitor. muito obrigado. E você que assistiu até aqui, não esquece de curtir, deixar o like aqui, compartilhar. Às vezes tu tem um colega, um parceiro que está precisando de uma tecnologia diferente na operação, chama a gente aqui. Um abraço e até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.